tínhamos encerrado o guião de entrevista e tínhamos já encerrado o guião de entrevista e tínhamos encerrado também o questionário. Isso já tínhamos encerrado. Sim, é o que eu tentava dizer. Porque dividimos em secções, fizemos algumas perguntas e eu só pedi a vocês que fossem para o resto das secções aumentar ou fazer mais perguntas para garantir que o vosso questionário está feito. Mas a ideia aqui é ter ideia como é que a coisa é feita, né? Sim, dizia aqui. Senhor Cesarino, está a falar, dizia aqui. Não, nós estamos a falar sobre o guião laboratorial, estávamos a explicar a importância do mesmo e como deveríamos constatar, isto aqui deveríamos realmente constatar o que o guião indica, é uma forma de provar ou autenticar um determinado experimento ou uma determinada ação. Tá bem. Então, depois de nós falarmos do questionário e do questionário guião de entrevista, nós falamos do guião de observação, em que nós dizemos que no guião de observação temos que ter lá uma tabela com os momentos de observação, significa que temos que ter o cronograma de tempo e o outro registrar a observação. No guião de observação, nós não vamos a partir da dividir o tempo, não. Você tem que aí escrever com base nos eventos, significa. O que tem que ocorrer é que você tem que registrar, por exemplo, no minuto 1 e 10 segundos. Estava a acontecer isso, por exemplo, se foi até 3 minutos e 15 segundos, aí há um rompimento. A partir de 3 minutos e 16 segundos, é um novo evento que está a ocorrer, que você tem que registrar. No guião de observação, não partimos primeiro por dividir os tempos de forma fixa. Mas o que acontece é que nós estamos no tempo cronológico dos acontecimentos que nós estamos a observar. Porque eu dizia o seguinte, se tu vais... Repare, por exemplo, repare, tu estás a fazer o trabalho de licenciatura, entendeu que tem que produzir uma experiência laboratorial. Então, o que vai ocorrer é que a pessoa faz a experiência laboratorial. Só que o que nunca vi mesmo, pode andar em tudo que são trabalhos de licenciatura da escola. A pessoa faz a experiência, mas ele não tem a observação da sua própria experiência, que é para registrar os momentos, o que aconteceu. Não existe nenhum trabalho, mas não, o que é preciso fazer é que você está a produzir a experiência ela está a correr, imediatamente você tem que andar a fazer registro dos momentos que estão a acontecer naquela experiência. E isso tem que aparecer no próprio trabalho como um apêndice. Se você criou o guião laboratorial, então tem que ter lá ele como um apêndice. Se você usou um guião que já existia, porque a experiência era a mesma, então você está a usá-lo como anexo. E quando se usa como anexo, é preciso dizer se está a usar ele integralmente, por baixo desta tabela onde termina o guião, ou logo no início, tem que colocar qual é a fonte. A fonte, o autor, abrir parênteses, o ano, vírgula, a página, fechar parênteses, ponto. Tem que indicar sempre. Se você pegou um guião laboratorial que existia por alguém e que você o que fez foi adaptar esse guião laboratorial, então, o que você terá que fazer, se você adaptou esse guião laboratorial, então terá que escrever adaptado de, indicar o autor, abrir parênteses, o ano, vírgula, a página, fechar parênteses, ponto. Porque você está a adaptar dele. Significa que já havia um guião laboratorial e você o que está a fazer é aproveitar, por exemplo, o guião todo e acrescentou mais algumas linhas ou colunas, ou então pode até acontecer que você esteja a usar aquele guião todo, apagou algumas linhas. Pode ter feito alteração de algumas linhas ou algumas colunas, mas aquele guião gera um guião que era um padrão, né? Então aí nós estamos a falar do conceito
guião laboratorial e como é que nós temos que usar. Não é possível eu fazer uma experiência sem usar guião laboratorial. Não é possível eu ir observar o funcionamento de uma máquina, por exemplo, de um gerador, sem eu usar o guião de observação, em que eu estava a registrar os momentos. Não é possível eu ir ver uma reparação toda, do início até ao fim, sem eu ter um guião de observação. Não pode. Não é possível eu ter um guião de observação, aliás, ter um guião laboratorial em que eu vou fazer a experiência, mas depois não tenho guião de observação dessa experiência. Não é possível. Isso é um problema de combinação, né? Significa que não é possível eu ter filhos sem ter havido mulher. Essa é a lógica da vida, né? Significa não é possível eu aparecer com um guião de observação de uma experiência também, sem ter tido, aliás, aparecer com guião de observação, sim, de uma experiência, mas sem eu ter o guião da própria experiência. O guião laboratorial, e eu tenho que o ter. Então, significa não posso ter filho sem nenhum dia ter tido mulher. Isso não tem lógica nenhuma, né? Então, é a combinação que essas coisas estão a ter. Mas, para além disso, como eu estava a dizer, nós falamos como fazer este guião de observação, em que tem que ter os momentos de observação e a cronologia dos fatos observados. Nós temos que ter, como eu disse, o questionário. Se nós vamos, por exemplo, a um determinado bairro, nós queremos ouvir as pessoas daquele bairro. O que eles têm de relato sobre os cortes sistemáticos de corrente elétrica que tem havido naquele bairro. Então, nós passamos um questionário, porque são muitos respondentes, provavelmente. Se nós queremos ir para aquela ponte de Chinavani para ver o controle do semáforo, o que as pessoas que passam por aquela ponte dizem relativamente à passagem de pessoas, de comboios, qual é o relato que eles têm de carros, qual é o relato que eles têm? Então, nós vamos conduzir um questionário. Por quê? Porque ter que entrevistar tantas pessoas, teremos um problema de tempo para apresentar os resultados. Mas se nós quisermos falar com a administradora de Magudi, a administradora de Chinavani, só essas duas pessoas, mais provavelmente os diretores da área de transporte ou mobilidade, qualquer coisa. Então, como são só 4 pessoas, então vamos conduzir a entrevista. Só que também teremos que ver se o guião de entrevista que nós vamos usar para entrevistar o diretor de transportes é exatamente o mesmo que nós vamos implementar para o administrador, porque pode acontecer que depois haja umas perguntas ali que podem ser diferentes. Se for diferente, então tem que ser diferente mesmo. Nem sempre tem que responder as mesmas perguntas ou da mesma forma. E, normalmente, se eu vou ouvir, chego numa comunidade, chego num bairro, e eu depois quero ouvir aquele fulano que era responsável da piquete, que eu vou entrevistar, quero ouvir o que depois dizem os moradores daquele bairro sobre os cortes sistemáticos. Então, não irão estar a responder exatamente o mesmo instrumento. Vou conduzir a entrevista com umas perguntas. Se vocês têm feito o registro dos cortes. E quando vão lá, o que principalmente têm observado. E a seguir, o que os moradores têm dito. Por exemplo, eu estou a conduzir uma entrevista com ele. Mas para os moradores, eu vou querer saber também na entrevista, posso querer saber qual é a periodicidade dos cortes. Mas quando eu vou lá para o morador do bairro e eu quero saber o que ele acha dos cortes, como é que tem afetado a vida dele, e se já perdeu o eletrodoméstico por causa daqueles cortes, e se já perdeu, por exemplo, alguns bens por causa de cortes. E qual é a opinião que ele tem tido da intervenção que a eletricidade de Moçambique tem tido? E qual é a opinião que ele tem tido
da qualidade de serviços que aí é dado. Quer dizer, são perguntas que eu estou a colocar ao morador do bairro, que são um pouquinho diferentes das perguntas que eu vou colocar ao fulano da Piquete, porque ele é que trata da manutenção, nem quer ouvir aquilo que fala o povo, porque o povo não pensa e não presta. Enquanto para o povo, provavelmente vou ouvir outras coisas, porque já assume que esta empresa presta maus serviços e ele paga. Estando ele a pagar, não deveria haver aquele tipo de serviço, tinha que ser sempre melhor. Então, as opiniões que eles têm, provavelmente, em algum momento, pode estar a divergir. Vou para o da Piquete, na entrevista, ele pode dizer, quando há corte, depois, até mais tardar uma hora, eles têm intervenção. Mas eu posso perguntar ao povo e dizer o seguinte: esses gajos são malandros, nem pisam aqui, às vezes ficamos uma manhã inteira ou o dia todo, nem vêm para aqui, nem têm respeito conosco quando chegam aqui. Então, a opinião deles é completamente diferente. E isso, depois, vamos ver, quando entramos já na secção de metodologia, vamos ver como é que depois nós fazemos o cruzamento dessas duas opiniões divergentes ou então convergentes, que a partir da vou adiantar por dizer que chama-se de triangulação. Denomina-se a triangulação o cruzamento de opiniões ou respostas de dois ou mais instrumentos diferentes. Denomina-se isso triangulação. Esse é que é o termo científico. Significa, se eu tenho opinião que resulta de entrevista e outra opinião que resulta, a outra opinião está a resultar da opinião dos cidadãos que foram por meio de questionário, então, e depois disso, provavelmente fui lá, parei e andei a observar, fui sentar durante um dia inteiro, porque estava a dizer que os cortes são todos os dias, fui andar a observar e a registrar o que estava a acontecer em que momentos. Essas três opiniões, eu tenho que as cruzar. E este cruzar para eu emitir opinião, este cruzamento denomina-se triangulação, é investigação científica. Em investigação científica, isto denomina-se triangulação, porque estou a cruzar os três instrumentos. E a triangulação é fundamental, porque vai permitir que você, como investigador, não só... Você pode dizer que os moradores dizem que há cortes sistemáticos, e sempre que há corte, ou perguntados sobre qual é a periodicidade dos cortes, eles dizem praticamente de uma hora há cortes, e que esses cortes de energia elétrica demoram a ser restabelecidos. Assim que há corte, os funcionários da eletricidade levam 2 ou 3 horas para aparecer. Depois pergunta-se o da Piquete. O da Piquete diz, ok, por cada hora temos corte, mas intervimos logo, naquela hora. Então você pode dizer, na triangulação, você vai dizer, perguntado durante a entrevista, o responsável da Piquete, ele afirmou que de hora em hora há corte de energia, mas também fazia a devida reposição. Enquanto os moradores terão afirmado, enquanto que, porque você já está triangular, enquanto que entrevistados os moradores e lançada mesmo uma pergunta similar, segundo a qual, então pode meter a pergunta, eles terão respondido que há cortes de uma hora, mas que depois os funcionários da eletricidade de Moçambique levam mais de 3 horas para vir fazer a devida manutenção. E depois vai para a sua opinião como investigador. Reparando essas duas opiniões, se todos concordam que de hora em hora há cortes, e a população diz que só depois de 3 horas é que há reposição, enquanto os da Piquete diz ainda na mesma hora há reposição, é de crer que, de fato, dentro daquela hora há reposição, porque não era possível estar a ocorrer cortes de hora em hora e a reposição acontecer 3 horas depois, porque aí perde-se a noção do conceito hora a hora. Isto é a tua opinião que você está a tirar perante esta opinião que você apanhou da entrevista dos respondentes do bairro sobre aqueles cortes e pela opinião que emitiu durante a entrevista o responsável da área de Piquete dele.
tem que fazer uma triangulação dessas opiniões. Então, eu dizia, quando nós temos instrumentos que nós estamos a usar, que nós precisamos quando nós já estamos a emitir a nossa opinião, ou durante a metodologia, estamos a relatar, então nós vamos dizer o porquê que uma das nossas estratégias para garantir a consistência interna. Recorda-se que eu disse que a consistência externa é feita para validar os instrumentos de colheita de dados. E normalmente validamos aqueles que são apêndices, significa criado por nós. Porque aqueles que são anexos que não fomos nós a criar, já estão validados. Basta indicarmos quem é o autor. Na consistência interna em que nós estamos a analisar agora os dados que resultam da triangulação Docente está com o microfone desligado. Ok, obrigado. Então, eu volto de novo a repetir o que estava a dizer, que nós fazemos a triangulação. Quando nós estamos a falar dos instrumentos de colheita de dados, nós falamos durante as nossas aulas do questionário, do guião de entrevista, do questionário, do guião de entrevista, do guião de observação. Falamos também falamos do guião laboratorial, dentre outros vários instrumentos para a colheita de dados. Então, o que nós dissemos na altura é que o questionário, o guião de entrevista, nós chamávamos esses instrumentos por inquérito. Chamávamos por inquérito. Por isso que fazemos inquérito por questionário ou inquérito por entrevista. Agora, outra questão fundamental, nós dissemos que o inquérito e o guião o inquérito e o questionário, aliás, o guião de entrevista como inquérito, ou o questionário como inquérito, eles servem para medir a atitude do respondente. O que quer dizer que o respondente se dá uma resposta agora. Pode acontecer que não dê a mesma resposta no minuto seguinte, se você voltar aqui fazer a pergunta, ou se voltar daí a uma hora, fazer a mesma pergunta, ele pode responder, pode dar outra resposta da mesma pergunta. Por isso que se fala de são instrumentos que servem para medir atitudes. Daí que nós, quando vamos desenhar o questionário, as respostas às perguntas devem obedecer a determinada escala de atitudes, que é, como vimos na sala, como vimos as várias escalas, tipo Likert, diferencial semântico, do Scone,
e por aí em diante, Osgood, e por aí em diante. Escala dicotômica, entre tantas outras escalas. E é preciso ver cada escala em que momento ela é aplicada. Foi o que nós dissemos. E nós depois, durante as aulas, como viram, nós criamos o guião de entrevista, criamos o questionário e vimos como é que as secções do questionário e do guião de entrevista são criadas a partir dos objetivos específicos, tendo, logicamente, a primeira secção é a identificação do respondente, que é o nosso respondente. Começamos primeiro por uma introdução, aqui que visa aquele questionário, aquela entrevista que nós vamos fazer, e depois disso começa a primeira secção, que é a secção da identificação do respondente, e depois tem outras secções que resultam da conversão dos objetivos específicos, como foi feito na sala de aula. E a última parte, temos que agradecer sempre esta participação do respondente, ou do entrevistado, ou então do respondente do nosso questionário, do entrevistado para a entrevista. E depois vimos como é que, segundo essas escalas, as escalas de atitudes, nós faríamos as perguntas, como é que uma pergunta que nós fazíamos na entrevista, ela era convertida, por exemplo, para fazer a mesma pergunta no questionário. Porque ela não é feita assim de forma direta. Daí que nós também dissemos que termos um guião de entrevista ou questionário, como tem acontecido na maior parte dos trabalhos dos vossos colegas aí já defendidos, o que tem ocorrido é que o questionário é uma lista de 5 ou 8 perguntas. Não é. O modelo do questionário é assim como fizemos na sala. Pegar os objetivos específicos, converter em secções e em cada secção fazer as respectivas perguntas, cujas respostas têm de obedecer a alguma escala. E nós vimos quando é que uma pergunta era aberta, quando é que era fechada, e qual é a vantagem e a desvantagem de cada um, para depois fazermos a devida... para depois fazermos o devido processamento, por exemplo, estatístico. Depois disso, nós falamos da validade dos instrumentos, que os instrumentos, todos os instrumentos que nós desenharmos, porque no nosso trabalho de licenciatura vão ter que aparecer como apêndice, porque foram desenhados por nós, anexos são aqueles que os outros fizeram, o que é desenhado por nós, por mim, como investigador, estes todos têm de ser anexos, têm de ser apêndices, todos aqueles desenhados por mim, os instrumentos. E esses instrumentos têm de ser desenhados por mim, que vão ser apêndices, têm de ser validados. E nós dizemos, no caso do questionário, de entrevista, nós podemos primeiro experimentá-lo, fazer uma pré-entrevista ou pré-questionário, com vista a experimentá-lo, no intuito de encontrar aquelas várias coisas que nós falamos, encontrar questões a acrescentar, ver se as perguntas vão ser mesmo percebidas pelo respondente, alterar a sequência das perguntas, tudo aquilo. A questão é que é para validar esse questionário. E eu já ouvi fazer uma pergunta numa defesa para um estudante. Como é que você validou seu questionário? Se eles responderam. Não tem lógica nenhuma. Por isso, qualquer pergunta que você fizer, vão te responder. Obviamente. Os respondes vão te responder. Não tem lógica nenhuma. Como é que você validou esse instrumento? E nós dizemos que a validação do instrumento é validade externa. A validação dos dados recolhidos pelo instrumento é validade interna. Então, falando depois do instrumento de recolha de dados, que era o guião de observação, dissemos que o guião de observação tem que ter momentos de observação. Significa, tem que ter uma coluna cronológica do relógio e outra coluna onde tem o acontecimento. E cronológica do relógio não é preciso dividir 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, não é assim. Eu tenho que registrar, por exemplo, comecei, início. Então, eu vejo o acontecimento. Foi, por exemplo, até 50 segundos. Então, significa, o evento muda aos 50 segundos para o outro evento. Então, eu tenho que registrar. De 0 a 50 segundos, aconteceu isto.
De 51 segundos a 1 minuto, por exemplo, e 10 segundos, aconteceu aquilo. Estou a registrar. A escala, essa escala, ela não é fixa. É de acordo com os momentos cronológicos do que eu estou a observar. Se você estiver a fazer experiência laboratorial, por exemplo, você está a registrar esses momentos da experiência. O que aconteceu? E tem que ver que, bom, neste momento, registra o respectivo tempo e registra o acontecimento daquele momento. Quando há uma alteração do estado da experiência, é outro momento que tem logicamente, significa, por exemplo, do minuto 4 e 17 segundos, aconteceu isto e aquilo que foi até 5 minutos, por exemplo, e 30 segundos. A partir de 5 minutos e 31 segundos, aconteceu outro fato que você estava a observar. É isso que tem que estar registrado no guião de observação. Assim como eu dizia, naquele caso que há cortes sistemáticos num bairro, e disse de hora em hora, eu fui passar um questionário aos moradores daquele bairro, fui entrevistar ao responsável da piquete. Então eu também posso, porque sei que já me disseram que os cortes é de hora em hora, posso pegar o meu guião de observação, em que tenho uma aluna a tempo e outro o acontecimento, vou lá para perto do lugar onde normalmente os cortes estão a acontecer. E eu começo a registrar. E como disseram que o corte de 1 hora, posso registrar o que aconteceu na primeira hora, posso registrar o que aconteceu na segunda hora e na terceira hora, e eu tenho a hipótese de fazer agora comparações entre as horas, o que efetivamente ocorreu. Que com a chegada da piquete, as intervenções, como é que foi o que causou o corte, tudo isso. Eu estou a registrar no meu guião de observação. Então, o guião de observação não é só no laboratório, como pode acontecer quando eu vou ver um acontecimento. E eu quero ver como é que trabalhadores estão a operar perante uma determinada máquina para fazer reparação ou manutenção, ou reparação de uma variante ou manutenção. Eu posso parar o meu guião de observação, porque estou a observar o que eles estão a fazer. E a descrever os momentos todos. Mas também nós dissemos que, por exemplo, se você diz que vai fazer uma experiência, é necessário haver o guião da experiência, que é o guião laboratorial, tem que existir dessa experiência. Então, como eu dizia, eu encontro em trabalhos de licenciatura, em defesa ali na vossa escola, é dito assim, alguns estudantes dizem assim, eu realizei uma experiência. Tá bem. Onde está o guião da experiência? Não existe. Mas ele apresenta dados, tem tabelas lá com dados. O primeiro problema é que está a dizer que nós temos que ter fé de que ele, de fato, fez aquela experiência. Só que não tem nenhum guião, que é a evidência que mostra que a experiência é feita com base naquele guião. Porque eu, como avaliador, eu quero ver o guião para ver se aquele guião iria oferecer aqueles resultados. Posso ir antes da defesa, querer ir para o laboratório e fazer o teste. Que é para, durante a defesa, já falando da mesma coisa. Posso querer fazer isso. Mas se não há guião lá, eu tenho que ter fé, com base nos seus dados que aparecem em tabelas, que isso de fato ocorreu. Não pode. Daí que vocês... O que estamos já falando aqui é criar esse guião da experiência laboratorial. Mas, como eu dizia, se eu criei o guião da experiência laboratorial, no momento que eu estava já a fazer a experiência, eu tenho que ter um guião de observação, significa que é uma parelha. E é que eu dizia, não é possível eu ter um filho, sem ter tido mulher ou mãe para esse filho. Quer dizer, eu não posso aparecer com guia de observação da experiência, enquanto não houve guião laboratorial da mesma experiência. O guião da própria experiência não houve. Não é possível. Essas coisas têm de casar. Então, se eu vou a um trabalho de licenciatura, eu estou a notar que o aluno está a trazer dados de uma experiência, diz que fez a experiência. Eu estou a precisar do guião dessa experiência, e do guião para a realização da experiência, guião laboratorial, mas eu preciso também do guião de observação dessa experiência, que levou a ter aqueles dados.
que apresenta em tabela. Eu tenho que ter isto. Para além do próprio protótipo, por exemplo, para quem vai fazer exame de estado, ou então é mesmo trabalho de licenciatura, ele traz o protótipo, e eu quero ver o protótipo. E ao ter o protótipo, se eu tenho um protótipo, o que eu preciso? A folha de especificações. Eu como é que tenho um protótipo sem ter a folha de especificações? Significa, se tu vais me aparecer com uma experiência durante a defesa da sua licenciatura ou exame de estado, eu preciso de ter a folha de especificações deste teu protótipo. Eu preciso de ter o guião de montagem desse teu protótipo, que é o guião da experiência laboratorial. Eu preciso de ter o guião de observação de dados que você vai trazer nas tabelas dos momentos que você observou dessa experiência, quando estava a ensaiar o seu protótipo. Para além de que eu quero os dados que foram gerados e que você depois fez a análise desses dados. Eu preciso disso. Então não pode aparecer no exame do Estado. Só chegar ali e monta o protótipo. Eu venho aqui defender o meu exame do Estado. Queria dizer, o meu protótipo está aqui na mesa. Então, o objetivo foi esse, o específico foi aquele. Então, eu vou começar a mostrar. Bom, está muito incompleto. Há muitos instrumentos que faltam, como eu disse. Está a faltar a folha de especificações. Está a faltar o guião dessa experiência laboratorial. Está a faltar o guião de observação. Estão a faltar os dados que resultaram dessa observação que você fez. Quero ver a tabela de dados. E quero ver você a determinar as medidas de consistência dos seus dados. E isso, algumas medidas, são medidas estatísticas. Por exemplo, eu quero ver a média desses teus dados, se era atenção, e eu quero a atenção média. E depois eu quero avaliar como é que você está a validar esses dados. A validação dos dados, dissemos que é a validação interna, porque estamos a validar os dados. Então eu preciso de ver se tens o desvio, se o teu desvio padrão tende a zero. Porque se o desvio padrão aproxima-se à média, estes dados estão doentes. Significa que o teu protótipo tem doença, precisa ainda de ajustes. O desvio padrão tem que tender a zero. Quando o desvio padrão tende a zero, significa que, por exemplo, se ele mantém a intensidade, por exemplo, vamos supor a sua corrente, você diz que ela é de 1,5 amperes. Se a corrente no minuto era 1,5, no minuto 2 1,5, no minuto 3 1,5, no minuto 6 e 30 segundos 1,5, até você ter os resultados finais, significa que o desvio padrão é zero. O que quer dizer que os seus dados são consistentes. A tua experiência, esse protótipo, está a gerar dados consistentes. Está bem, mas imagine que aos 10 segundos era 1,5 amperes. Aos 15 segundos já era 1,9 amperes. Aos 18 segundos baixou para 0,9 amperes. Aos 30 segundos, aumentou para 1,8 amperes. Bom, se ora determinar o desvio padrão, esse desvio padrão não tende a zero. Quer dizer que você está tendo muita flutuação de corrente. Há problemas com o seu protótipo. Há problemas com o seu protótipo. Isso está significando que você determina uma medida de validade dos dados. Falo de desvio padrão só, porque o desvio padrão vocês já aprenderam a estatística. Mas a medida mais robusta de estatística que normalmente é usada é o alfa de Cronbach. É só procurar ali na net, encontra a fórmula e usa a fórmula para determinar. Porque ela até diz, se o alfa de Cronbach não for no mínimo 67%, então está dizendo que os seus dados não têm consistência e merecem continuar a fazer a análise que você queria fazer. Essa é a vantagem que o alfa de Cronbach dá, diferente do desvio padrão. Logicamente, é a mesma coisa para o desvio padrão, eu tenho que reparar, o desvio padrão tem que ser zero. Mas eu queria dizer também que, se você tem duas amostras, o que quer dizer duas amostras? Observou a experiência do seu protótipo, por exemplo, hoje às 10. Voltou a fazer a experiência do seu protótipo, volta a fazer a experiência do seu protótipo hoje às 15.
e registra, logicamente, e recolhe dados. Volta a fazer a experiência do seu protótipo amanhã, por exemplo, às 9. Então, como você tem 3 amostras, essas 3 amostras é preciso determinar os respectivos desvios padrões. Qual é a amostra mais consistente? É aquela que tem um desvio padrão baixo. O que quer dizer que você, mais baixo, terá que ter o ajuste todo do protótipo, tem que se basear naqueles critérios que levaram ao desvio padrão mais baixo. Mas vamos imaginar que a experiência você, ao fazer agora às 10, estava a analisar sua corrente. Ao fazer às 15, estava a analisar simplesmente, estava a analisar a tensão. E a fazer amanhã, às 11, está a analisar sua potência. Então, você tem três volumes de dados diferentes. O que a estatística recomenda tem que determinar, já não é o desvio padrão, porque são medidas diferentes. Um era em watt, o outro era em volt, e o outro era em amperes. Então, o que tu tens que fazer é determinar o coeficiente de variação. Porque trata-se de 3 medidas diferentes. Então, tem que determinar o coeficiente de variação e reparar que a parametrização estava boa para aquele que te apresentou o coeficiente de variação mais baixo. Logicamente que tende a 0, né? Porque já disse, são medidas de variabilidade. Quando eles aumentam, significa que a tua amostra não é consistente. Tende a aproximar a média. Logicamente, calcular a média para todos esses casos significa corrente média, tensão média, potência média. E depois disso, determinar o respectivo coeficiente de variação. Para depois comparar a parametrização que tinha o coeficiente de variação mais baixa é esta parametrização, e que tende a 0, é esta parametrização que você vai levar. Vai dizer, não, o meu protótipo tem que manter com esta parametrização, que me levou ao coeficiente de variação muito mais baixo. E é essa que eu vou apresentar na minha defesa do meu trabalho de licenciatura ou do meu exame de Estado. Então, vamos voltar ali quero voltar ali para os instrumentos. Não sei se alguém tem alguma questão. Eu estava só a fazer uma revisão daquelas coisas que nós andamos a falar aí relativamente. Recordam-se, estamos na secção material e metodologia. E nós estamos a falar agora de aqueles materiais que você desenha para recolher dados. E nós já falamos do material questionário, fizemos na sala, o guião de entrevista fizemos na sala, o guião de observação fizemos na sala. Eu agora, hoje, estou para falar do guião laboratorial. O que ele contém e quais são os momentos que ele contém. Se não sei se até aqui alguém tem alguma pergunta? Senhora Ayrton, alguma pergunta? Agora não, doutor. Sim, Não, doutor. Didier, acho que tem pergunta a fazer. Tá bem. Senhor Cesarino, Diria alguma que pergunta? até agora não, doutor. Mas eu volto a dizer, quem tiver alguma pergunta, interrompa a sessão e coloque a pergunta. Mas uma vez eu digo, sempre que perguntarem aquilo que tem dúvida, sempre que perguntarem aquilo que vocês têm dúvida e é esclarecido, faz com que você faça melhor trabalho de licenciatura, faça melhor projeto, faça melhor trabalho do exame de Estado para apresentar. Porque, mais uma vez, vou dizer que a maior parte dos trabalhos deixam a desejar e, normalmente, alguma culpa é empurrado para outros, para aquele que estava a fazer acompanhamento, às vezes para aqueles que deram TFC, em anos que deram TFC, alguns de vocês já sofreram. Estão aqui na aula só estão 8. Significa o resto da turma não quero assistir a aula, mas depois vão dizer, não, o problema foi lá na TFC. Não, as sessões estão a ocorrer. Ainda bem que agora esteja a usar o aplicativo pago para permitir gravar as sessões sempre que ocorrer, para permitir depois fazer a devida revisão. Depois. Então, nós vamos agora para o guião laboratorial. Agora vamos tratar do guião laboratorial. Um guião laboratorial nós usamos sempre que nós vamos fazer uma experiência
laboratorial. Aqui eu queria dizer que o conceito que nós vamos usar de experiência laboratorial não é só aquele lá dentro do laboratório. Tanto como eu, se quero fazer uma manutenção de uma máquina, eu posso ter as regras do jogo escritas no papel da sequência que tem que ser obedecida para fazer manutenção daquela máquina. Aqui, praticamente, estaremos a basear-nos nos critérios, são praticamente iguais em termos da estrutura do guião que temos que fazer. Quando nós estamos a falar do guião laboratorial, não significa só estarmos a fazer a experiência só no laboratório. Aqui, no instrumento que nós queremos desenhar. Significa, se eu quero garantir as intervenções que sempre têm de ser feitas, e que essas intervenções têm fórmula, tem praticamente fórmula no sentido de que tem a sequência tem que ser preconcebida, e sempre que nós vamos intervir em máquinas daquele tipo, temos que usar sempre aquela sequência. Então, é praticamente o mesmo critério. Vamos usar praticamente o mesmo guião. Num guião laboratorial, para nos entendermos melhor, em algum momento eu vou falar de preparação do bolo na sua casa, quando você quer preparar bolo. Se for a ver as experiências para eu fazer um bolo, aquelas receitas que andam ou nos jornais, ou em revistas ali, revistas Maria e por aí fora, que andam a apresentar aí receitas, esta receita tem primeiro a lista dos materiais. A lista dos materiais. E a seguir tem um modo de preparo. Tem a lista dos materiais que eu preciso para preparar o bolo. E depois tem um modo de preparo. Então, um guião laboratorial é exatamente a mesma coisa. E eu tenho que ter primeiro a lista dos materiais. Daí que você, quando entra no laboratório, o professor diz, meus senhores, tem aí nas vossas mesas o guião da nossa experiência de hoje. Veja-se na tua bancada tem essa lista dos materiais que nós precisamos para a experiência de hoje. Quem não tem, por favor, pode ir ver naquelas caixas ou naqueles armários. Vai lá, busca o material, põe na sua bancada. Porque precisamos deste material para fazer a experiência. Este é o primeiro momento. Mas, logicamente, não tem aparecido no guião. Só que é importante haver, ou uma página seguinte ou anterior, que explicite qual é a função de cada material. Significa, você tem que dizer qual é a função de cada material. Significa, por exemplo, se na tua experiência vai usar um conector RJ45, tem que dizer qual é a função desse conector. É para fazer o quê? Esse conector será útil em quê? Naquela experiência. Se eu vou usar um tipo de cabo, eu tenho que dizer aquele cabo, qual é a função daquele cabo naquela experiência. Não posso ter materiais que depois não têm função. Não tem sentido nenhum. Os únicos materiais que eu preciso têm de ter função. Então, no guião, eu posso ter na página anterior, em que eu tenho, na página anterior, ter uma descrição ou até provavelmente a definição de cada material. Dizer lá, tem um alicate tal, dizer que o alicate tal tem as funções disto e disto. Na experiência será usado para aquilo. Está lá dito. E eu tenho lá o multímetro serve para isto. Na experiência vai servir para aquilo. Então eu tenho que estar lá, está tudo definido. E a seguir, isto aí é pré, ou então pós o próprio guião. Mas depois eu monto o próprio meu guião. Começa pela lista desses materiais, em que eles já foram definidos qual é a função de cada um. Né? Então eu tenho a lista desses materiais. É a primeira coisa.
Depois de ter a lista dos materiais, a outra parte agora importante é agora eu começar a explicar como é que a experiência ela é montada. E isso posso, ou até, para ser muito bom, é melhor eu colocar primeiro, depois segundo, ou então colocar primeiro passo, depois segundo passo, ou então numerar aquilo que é preciso fazer 2, aquilo que é preciso fazer 3, assim sucessivamente. Em que eu posso colocar lá e eu tinha colocado no meu material alicate tal, tinha colocado lá o cabo a colar, tinha colocado lá o conector a colar, tinha colocado lá, tinha colocado lá alguns instrumentos de medição, se eu queria medir a corrente, está lá o amperímetro, e eu coloquei tudo já está lá na mesa. Então eu vou colocar agora a sequência da minha experiência. Primeiro passo, meça 4 metros do cabo, significa que um dos materiais que estava na mesa era, logicamente, a fita métrica. Primeiro passo, pegue a fita métrica, meça 4 metros do cabo e corte. E pronto. Segundo passo, descarne o cabo num comprimento de 2 centímetros. Está lá. Então, eu estarei a fazer isso. Terceiro passo. Então, estão lá relatados os passos. Então, aqueles passos que estão relatados da experiência laboratorial permitem com que eu monte a minha experiência. É o meu guião, mas permite com que eu monte a minha experiência. Mas vai permitir também que qualquer outro que quiser fazer experiência similar, use o meu guião para poder montar. Logicamente, quando um professor chega e entrega o guião da experiência laboratorial, quer dizer o quê? Quer dizer que ele é a partida. E quer dizer que ele é a partida. Já fez a experiência, ensaiou, né? O professor primeiro tem que ensaiar aquela experiência. Ele não pode ir para a aula e dizer, mas senhor, estamos aqui na aula, eu tenho aqui guião de uma experiência, vamos experimentar juntos. Se tudo falhar, é lamento imenso. Quer dizer, isso, se estivéssemos no futebol, se estivéssemos no desporto, eu diria falta de desportivismo, né? Não pode. Ele, primeiro, como professor, ele faz essa experiência para confirmar que o guião que ele próprio elaborou vai ser consistente com os momentos da experiência e dos resultados que a experiência gera. Então, ele tem que ter feito o ensaio. Então, ao chegar, quando ele vai dizer agora, pega um guião para usar, é porque ele já fez experiência. Por isso que eu estou a dizer que, se você meter lá o seu guião da experiência laboratorial, permitirá que eu, como simples cidadão, que vai pegar o seu texto do exame de Estado ou o seu trabalho de licenciatura, queira também, por exemplo, montar o mesmo protótipo ou ensaiar o mesmo protótipo. Se eu quero montar o protótipo, ou quero ensaiar o protótipo, eu possa, pegando aquele guião, ter os mesmos resultados que você teve. Posso, com base nisso, ter o mesmo guião que você teve. Então, isso sobre guião laboratorial. Não sei se há alguma questão ou pergunta sobre o aspecto guião laboratorial. Se vocês já tinham um guião laboratorial que o vosso chefe partilhou com todos, podem observar. Agora passem a observar o guião laboratorial com atenção, que se você irá, neste caso, fazer um protótipo, tem que ter a folha de especificações, tem que ter o guião de montagem do protótipo e depois tem que ter o guião da experiência quando estiver a experimentar o protótipo e tem que ter os dados que resultam dessa experiência. Os dados que resultam da experiência têm que os validar depois. Significa determinar lá as medidas de validade. Calcular a média, depois disso calcular o correspondente à respectiva variabilidade.
por meio, como eu disse, se forem medidas diferentes, calcula-se o coeficiente de variação. Se for unidades de medida diferentes. Se for mesmo unidade de medida, calcula-se os desvios padrões para poder comparar. Logicamente que você, a experiência não vai fazer uma vez só, né? Montou seu protótipo, vai fazer o primeiro ensaio, depois vai fazer o outro, porque quer ver a consistência dos seus resultados. Então, as várias repetições da tua experiência têm que estar documentadas no seu trabalho. E depois tem que determinar a medida de consistência interna para comparar. Se estava sempre você a testar com a mesma unidade de medida, então tem que entrar a determinar para cada amostra, neste caso, o respectivo desvio padrão e comparar. Aquele que tem desvio padrão mais baixo é mais consistente. Mas, como eu disse, a sua amostra está boa, se o desvio padrão tende a zero. Se ele tende a subir próximo à média, então há problemas que tem que ser retificado no seu protótipo. Então, significa, aquele que quiser aparecer com o protótipo tem que ter a folha de especificações, tem que ter o guião de montagem do protótipo, que é o guião de montagem daquele protótipo, o guião de teste do protótipo, que é, neste caso, o guião laboratorial, e depois disso vai precisar de criar a ficha de observação. Significa que tem que ter 4 instrumentos, e depois vai precisar dos dados, 5, que tem que apresentar no seu trabalho. E isto, como eu digo, muitos de vossos colegas que defendem ali, não tem nada disso. Não tem nada disso. Significa que aquele que faz parte do júri tende a andar a ter fé de que você tem isso na sua cabeça. Não pode. Aqui nós não trabalhamos com fé, trabalhamos com resultados concretos. Não sei se há alguma pergunta sobre esta parte. Porque assim encerro os instrumentos de colheita de dados. O guião laboratorial vocês já tinham ali, podem observar com muita cautela. O guião de observação fizemos na sala, o guião de entrevista fizemos na sala, o questionário fizemos na sala, e isso tudo são instrumentos que vocês já sabem como se faz, ou já falamos dele, e é só fazer aquilo que se diz, go ahead, significa vá em frente. Então, faça isso para o seu trabalho. Não sei se há alguma pergunta ou questão. Se não há, como eu dizia, mas se alguém tiver, é só interromper. Como nós dizíamos o seguinte, nós estamos a falar da secção, no projeto, neste caso, no seu projeto de trabalho de licenciatura, ou então, quando for a fazer trabalho de licenciatura, o trabalho de licenciatura é capítulo, não é secção. É um capítulo que é de material e metodologia. Significa, apresenta a lista dos materiais e, por outro lado, apresenta a metodologia. Nós dissemos que nessa secção material e metodologia tem que apresentar a população, a amostra, o tipo de estudo, que também já tínhamos falado disso, o que era um estudo qualitativo e quantitativo, e eu vos expliquei que não dizemos que o estudo é simplesmente quantitativo porque há números. Não, eu disse que o estudo é quantitativo se por meio de uma fórmula que você está a aplicar, obtém os resultados. Por meio da experiência laboratorial, obtém resultados. E esses resultados usa para explicar o acontecimento. Então, o estudo é quantitativo. Caso contrário, é qualitativo. Quer dizer, não basta eu dizer o seguinte, identificação do respondente, 50% eram masculino, 50% eram feminino. Já é quantitativo, isso é general idêntica. Não era, você não estava a tratar de identificação do respondente no seu trabalho. Você estava no seu trabalho a analisar os momentos da avaria. E que recolheu dados. E esse dado, para tu explicar já aquela avaria, vai ter que, logicamente, pegar uma fórmula que aprendeu ali numa cadeira qualquer, quando estava a tratar de manutenção, pegou uma fórmula,
meteu aqueles dados na fórmula e deram um resultado. E você diz, por exemplo, vamos supor, se é um índice ou calculou uma taxa, diz se a taxa é de tanto, segundo o autor fulano, quer dizer que a situação ou é crítica, daí que a intervenção pode ser forte. Então você já está a explicar. Com base nos resultados que provém daquela fórmula. Por isso que o estudo é quantitativo. Não dizemos que é quantitativo só porque há um número. Não. Não dizemos que é quantitativo porque eu tenho dados que são quantitativos. Não. Esses dados eu ainda vou os manipular por meio de uma fórmula em que gera um resultado. Esse resultado é que explica o que está a ocorrer. Aí é quantitativo. Caso contrário, não é quantitativo. Já tinha dito, então, nesta secção material e metodologia temos que falar de população, amostra, tipo de estudo. Não vou perder muito tempo em voltar a falar aí quanto aos objetivos, quanto à natureza, isso aí não tem muita importância. E não só, quer dizer, eu vejo em muitos trabalhos, é dito, é lá colocado, a amostra. Então, coloca, segundo o INE, a amostra é muito importante para... Não é no trabalho de licenciatura ou no teu projeto andar a dar aulas aqui sobre metodologia. Não é. Você tem que dizer, a minha amostra foi composta por moradores, por isto e por aquilo. É isso, você tem que dizer a composição da sua amostra. A amostra foi calculada com base na seguinte fórmula. Então, põe a fórmula, substitui os dados, mostra o resultado. E que o tamanho da amostra foi aquele. E depois tem que explicar como é que foram recolhidos, como é que chegou-se a este número de unidades que a amostra indica. Porque você está para mostrar o critério científico, como foi fazer seleção das unidades para fazer parte da sua amostra. Isso tem que aparecer lá a explicar. Agora, não é a amostra decidiu-se, escolheu-se 11, pergunta se escolheu-se 11, por que não 13? Por que não 9? Por que não 11? Então, isso foi só da sua cabeça, então o outro que quiser fazer também vai escolher da cabeça dele? Não. Tem que ter uma fórmula. E a estatística aprenderam como a fórmula de cálculo do tamanho da amostra, não só ali na plataforma AVA, eu meti lá uma ficha que tem aí várias fórmulas para cálculo do tamanho da amostra. Se o estudo é qualitativo, é quantitativo, se ela tem com as nuances todas, são lá as fórmulas. Não só pode encontrar também nos livros, procurar aí pela net, vai apanhar ainda mais fórmulas de cálculo do tamanho da amostra. E você tem que usar a fórmula que é adequada para aquela situação. Tem que usar a fórmula que é para encontrar. Então, depois disso, nós falamos, ainda na secção de material e metodologia, ou capítulo de material e metodologia, capítulo, quando é trabalho de licenciatura, secção, quando está falando do projeto, foi ainda dito que, para além da população, a amostra, como determinar o tamanho da amostra, o tipo de estudo, então falamos também de materiais, em que cada material que você vai usar tem que dizer serviu para quê. Cada material tem que dizer serviu para quê. Você usou alicate para quê? Você usou o cabo X para quê? Usou o conector a cola para quê? Tem que dizer, explicar para que usou cada um. E a seguir, dissemos, desses materiais que você está a usar, um deles, por exemplo, se for um questionário, o guião de entrevista, o guião de observação, tem que agora ter uma secção, porque esses foram construídos por si. Como foram construídos por si, tem que ter uma secção de validade dos instrumentos de recolha de dados, ou dos materiais. Tem que dizer como é que validou o questionário, como é que validou o guião de entrevista, aqueles que você desenhou, que neste caso chamamos por apêndice, tem que explicar como é que validou cada um deles. E como cada instrumento serviu para recolher dados,
Mais uma vez, volto a repetir. Quando nós estamos a falar aqui nem de tipo de estudo, você não é para dizer é quantitativo, porque segundo o INE, segundo o Lakatos, o estudo quantitativo é importante. Não é isso que interessa. O que interessa, meu estudo foi quantitativo, porque consistiu em determinar isto e aquilo, que serviu para depois interpretar, que serviu para gerar os resultados que aparecem nas tabelas 4, 8, 12, que estão na secção de discussão de resultados. É isso que você tem que dizer. Não é andar segundo o INE, segundo o Lakatos, você não está para dar aula de metodologia aqui no teu projeto ou no trabalho de licenciatura. Não, você está para dizer como é que você... Por que você diz que é quantitativo o seu estudo? Por que diz que é qualitativo? Não é para andar a dizer o cientista tal afirma isso. Não, aqueles seus dados que você vai apresentar ali no capítulo de resultados. Por que você diz que no capítulo de resultados, os resultados que apresenta são do teu estudo é quantitativo? E é preciso justificar por quê. Você tem que dizer por que eu teve que usar questionário. Não é segundo o INE, o questionário é importante para um estudo daquela. Não interessa para nada isso. Tem que dizer, para o meu estudo, usei o questionário em virtude de o bairro em si tem mais de 1000 moradores. E que para este estudo, segundo o cálculo que foi feito do tamanho da amostra, que devia entrevistar 30 moradores, aliás, que devia, neste caso, ouvir 30 moradores, e porque, neste caso, estamos a falar de uma amostra minimamente grande, foi necessário aplicar o questionário. E o questionário foi aplicado entre os dias 10 e 14 de fevereiro de 2023. Então tem que aparecer lá isso escrito. Porque o número de respondentes já é elevado, não é? Segundo o INE, segundo o Lakatos, isso não interessa muito. O que se interessa é como é que, por que você entendeu que tem que aplicar o questionário. Por quê? É isso que se quer. Por que você entendeu que tem que se aplicar o guião de entrevista? E depois disso, como eu disse, a seguir, nós falamos de validade desse instrumento. Como é que eu validei o meu questionário? Já ouvi em algumas defesas alguém a falar de uma barbaridade como esta. O meu guião de entrevista foi válido porque responderam. E eu pergunto, há alguma pergunta que você faça, aí você não te responde? Não. Você tem que dizer como é que validou. E nós falamos na sala como validar. Por exemplo, se é um questionário, eu posso desenhar esse meu questionário e ir experimentá-lo junto dos respondentes. E eu, ao ir experimentar, pode acontecer o quê? Podem dizer, o senhor não nos perguntou sobre isto, que é uma das coisas que nos afeta. Então, eu encontrei questões a acrescentar. Essa pergunta que o senhor faz ali, por exemplo, a pergunta 7 que o senhor faz, não é aplicável para nós. Aqui não sabemos por que é importante o senhor pôr ali. Então, você vai poder encontrar questões a eliminar. A pergunta 12 que vocês estão a fazer, que fizeram ali, acho que devia ser logo a primeira. Então, você vai permitir reordenar as perguntas. Ele pode dizer, não percebemos a pergunta 16. Então, você vai poder reformular a pergunta ou então eliminar aquela pergunta. Por isso que isso tudo está para validar o teu questionário de uso final. Significa, este questionário que você acabou de aplicar agora, junto a alguns respondentes, a seguir o que você vai fazer? Vai pegar a ele, fazer essas alterações segundo aquelas propostas. Este questionário final, já com essas propostas todas de alterações, é que passa a ser o seu questionário. Ao primeiro questionário, irá agora passar a lhe chamar de pré-questionário. E a este é o último do seu questionário de uso geral.
Logicamente, normalmente, aqueles que responderam ao pré-questionário não podem voltar a responder o questionário, porque já sabiam as perguntas, podem ter já respostas preconcebidas. Por isso, você tem que os identificar muito bem para que, na altura de aplicação do questionário, semanas depois ou meses depois, não sejam os mesmos a responder. Senão, vai ter respostas viciadas. E a seguir nós dissemos, você recolhe dados com esse questionário, com aquele guião de entrevista, com o guião laboratorial, com o guião de observação. Então, esses dados que você acabou de recolher precisam de ser validados. Ao validar um instrumento, como eu dizia, era validade externa. Agora tem que validar os dados, está falando de validade interna. Tem que validar esses dados. Você não pode só, eu recolhi aqueles dados, pronto, com base nisso eu determinei isto e aquilo. A pergunta nossa é como é que os dados são válidos? Por isso que dissemos, a validade dos dados consiste em triangulação, se forem qualitativos, e, por exemplo, quando o respondente, quando fomos entrevistar o responsável da piquete, afirmou que mas ao questionário passado aos moradores do bairro, levantada a mesma pergunta, disseram isto. Então, você pode dizer os dados da entrevista e do questionário, tanto como os do guião do guião de observação, porque depois você foi observar, passou a questionar os moradores do bairro, entrevistou o chefe da piquete, mas, por outro lado, você foi lá observar ao vivo. São 3 instrumentos que era sobre o mesmo fenômeno. Então você vai dizer, a validade dos dados ali, como é que os dados são válidos? Resultantes do questionário, da entrevista e da observação. É que foram triangulados. Foram triangulados. Porque são instrumentos qualitativos. Triangulou. Mas os dados são quantitativos, estão em tabela, triangulou, né? Dizer, quando perguntado, o chefe da piquete afirmou sobre isto, afirmou que, e os moradores levantando a pergunta sobre a mesma pergunta, terão dito que no terreno foi observado que. Daí que quer dizer é o que você está dizendo, por exemplo, no capítulo dos resultados. Então, no capítulo de material e metodologia, quando está falando de validade, já tem que dizer, os instrumentos os instrumentos foram triangulados, com o objetivo de validar as respostas. Esse era o objetivo. Triangulou. Que quando o chefe da piquete afirmou que o morador disse se foi observado aquilo, significa que, ou significou que, ou constatou-se que. Você aí, como eram 3 instrumentos, triangulou para garantir a validade interna dos dados. Mas se os dados são quantitativos, recolheu por meio da experiência, ou então chegou lá na tal empresa, na empresa onde você está fazendo estudo, deram-te, os dados são quantitativos, já estão aí em tabela, como é que você tem que os validar? Tem que determinar a consistência interna. Significa determinar a média primeiro, daqueles dados, se é potência média, se é amperagem média, e por aí em diante. Se é estabilidade, a estabilidade média. E depois disso, você tem que determinar o respectivo desvio padrão. Quando o desvio tende a 0, é consistente. Então você pode dizer, realizou-se a consistência interna por meio da determinação do correspondente desvio padrão que ofereceu o resultado de tanto. Como a média desses dados é acolá, e depois o desvio foi este, significa que esse desvio tende a 0, é muito baixo, quer dizer que os resultados são consistentes, ou os dados apresentados são consistentes. É assim como você garantiu a consistência interna. Se você repetiu a experiência 2, 3 ou mais vezes, e que a unidade de medida é sempre a mesma que você estava a observar, então determina os vários desvios padrões. Aquela amostra que tem um desvio padrão mais baixo,
é que te determina como é que vai reajustar o seu protótipo para só gerar aquele tipo de resultados, porque é que gerou a amostra mais consistente. Mas se as unidades de medida eram diferentes, num momento media uma amperagem, outro momento media a voltagem, no outro momento media a potência, então tem que determinar os respectivos coeficientes de variação. Por quê? Porque tem unidades de medida diferentes. Então você vai dizer que a consistência interna dos dados consistiu na determinação dos respectivos coeficientes de variação. Sendo, neste caso, a amostra mais consistente aquela que provém da medição das respectivas potências. O que quer dizer que toda a análise que será feita ali nos resultados vai ser com base na potência. Então aí encerra. A última parte desta secção de material e metodologia tem a ver com a própria metodologia. Significa, nós falamos da população, da amostra, do tipo de estudo, dos materiais, da validade daqueles materiais que usou para colher dados, e depois da validade dos dados, agora está falando da metodologia. Também não é para andar a dizer, INE define que metodologia é isso. Não, você não está para dar aulas de metodologia. Tem que falar da tua metodologia, como é que fez a experiência. E como eu vos dizia, aproveito vos dizer que aquela sequência dos passos como a experiência é feita no laboratório, aquilo é que é a metodologia. Voltando para aquele caso de preparo do bolo, o que é a metodologia? É o modo de preparo do bolo. Se vocês apanham em receitas, está lá o material. Depois vem modo de preparo. Então vem primeiro, meta tantos gramas de trigo na bacia, ponha tantos mililitros de água, bata até que a massa fique espessa. Isso aqui é a metodologia, relato fiel como é que a experiência foi feita, passo a passo. Por isso que eu vos disse, o guião laboratorial tem uma vantagem, porque o guião laboratorial é o relato, é praticamente a metodologia. Logicamente que você agora tem que pegar, por exemplo, aquele guião, ir agora reescrevendo e juntar aqui as palavras, os momentos todos. Os momentos todos. E, consequentemente, a falar, depois de ter se feito isso, gerou-se os dados que se encontram na tabela tal e acolá, que desses dados mostram que isso aqui. E, em seguida, foi feito. Isso aí, você está a relatar a metodologia. Como é que você fez ali estou a falar da experiência. Agora, se estou a falar de todo o trabalho de licenciatura, vai juntar a tua parte da experiência e outras coisas que você andou a fazer no trabalho. É um relato fiel como é que aquele trabalho de licenciatura seu foi desenvolvido desde o primeiro dia. Na metodologia não é para andar a dizer, Lakatos define metodologia como isso não tem importância nenhuma. Não tem, não. Tem que relatar como é que você fez o trabalho do início ao fim. Agora, no projeto, o que você tem que colocar na metodologia? Como é que efetivamente você vai desenvolver o seu trabalho? Logicamente que pode ter alguns passos ainda omissos, porque você ainda não está lá, ainda não começou a fazer o trabalho. É uma proposta como é que você vai fazer o seu trabalho. Um relato fiel, como é que você vai fazer o seu trabalho? E na próxima sessão, ainda vamos tocar um pouquinho essa parte da metodologia e eu o que vou fazer? Vou projetar-vos 2 ou 3 trabalhos para vos mostrar como é que a metodologia foi desenvolvida para aqueles trabalhos. Que é para ter minimamente ideia de como é que a metodologia, nós escrevemos a metodologia. Que é para poder encerrar essa secção de material e metodologia, para depois irmos como vocês estão no projeto, falarmos agora na semana seguinte sobre resultados esperados, depois o cronograma de atividades, depois o orçamento, e aí definir que a matéria que eu tinha para vocês está bom, um perguntas, questões que queira colocar.
Senhores, perguntas? Como? Fernando, não está só a ouvir. Acho que você está num sítio onde ou tem ventania ou algum ruído qualquer, não sei o que se passa. Desculpa, Queria doutor, dizer, se não tem dúvida, não. Sim, não sei se alguém tem alguma questão. Não sei, deixa eu ver aqui nos comentários, acho que alguém escreveu alguma coisa. O Didier disse o áudio está baixo, o Cesarilo disse sem dúvida.